Obrigada pela partilha. E é isso mesmo. Amém. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Amém? Amém. Amados, então, para quem está com o livro, nós paramos lá na página 45. Sei que está muito grandioso também esse repasse do ENF, né? Nós vamos estar compartilhando também na próxima, tá? E só para a gente também estar aproveitando também o livro, que é muito riquíssimo, tá lá na página 45, né? Nós vamos estar falando Jesus, o intercessor entronizado, né? Que significa assim, elevado ao trono glorioso, essa palavra entronizado. Amém? Amém. Então, vamos lá, então. Alguém está com o livro já pode ir acompanhando, né? Quem não tiver, tá? Pode anotar algo que tiver aí, chamar a atenção, né? E anotando as coisas mais importantes. Então, hoje vai ser breve, irmãos, tá? Não queria que fosse assim, mas hoje o tempinho é meio curto. Então, a oração da intercessão é uma oração trinitária, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, amém. A intercessão, nós estamos juntos, intercedendo junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, meu Deus! É uma oração feita ao Pai, através de com o Filho, né? Então, no poder e sobre a orientação do Espírito Santo, tem por objetivo obter as graças de Deus para outras pessoas, situações, nações e a Igreja, a Renovação Carismática Católica, o grupo de oração e os ministérios. Então, nós estamos ali unidos para interceder junto com o Pai e com o Filho. Então, Jesus, o intercessor. Ensina o catecismo da Igreja Católica, a intercessão é uma oração de pedido que nos conforma perfeitamente, né, com a oração de Jesus. Ele é o único intercessor junto ao Pai, em favor de todos os homens, dos pecadores, sobretudo, né, que está lá no catecismo da Igreja. Lá no número 2634. Então, enquanto estava, né, na terra, Jesus intercedeu por todos. O ministério de Jesus começou com 40 dias de jejum e oração, que está lá em Mateus. Começando com a oração, emergiu em uma oração profunda. Jesus intercedeu durante toda a noite, antes de escolher os discípulos. Olha para vocês verem, né? Jesus ali, né, intercedendo, rezando, antes que ele escolhesse os discípulos dele. Imagine só, irmãos, olha, como que é divino mesmo. Então, quando Jesus avisou Pedro, né, Jesus foi lá e orientou o Pedro que Satanás havia pedido permissão para peneirar os discípulos, né, os discípulos. Né? Aí o que aconteceu? Assim como se faz com o trigo, né? Então, e o que Jesus falou? Jesus falou, ele não disse, né? Eu vou parar Satanás. Em vez disso, Jesus falou o quê? Eu orei por você. Então, Jesus naquela hora, né, falou com Pedro e falou para Pedro assim, Pedro, eu orei por você. Então, Jesus orou por quê, né? Por Pedro, para que a sua fé não falhasse, porque ele sabia que Satanás estava ali para arrancar, né, peneirar os discípulos dele. Então, o que Jesus fez? Colocou na presença do Pai para interceder para os discípulos dele, principalmente para Pedro, né? A coisa mais linda quando Jesus fala assim, eu orei por você. Então, a intercessão, né, a intercessão de Jesus foi intensamente pessoal. Então, Jesus pediu aos seus discípulos para orar por mais operários, que está lá em Mateus, né? Como nós também temos que fazer. Ele orou fervorosamente durante sua agonia lá no jardim de Getsemane, né? Getsemane. E pediu aos seus discípulos que se unissem a ele na intercessão. Olha a coisa mais linda, Jesus pedindo a intercessão junto com os discípulos. Então, por isso também, Jesus foi o primeiro intercessor, né? Então, imagine nós aqui também intercedendo por tantas causas, imaginem a presença de Deus aqui conosco quando a gente colocamos em oração, né? É muito maravilhoso. Então, no Evangelho de João,
vemos Jesus orando longamente por seus discípulos. Sua intercessão incluiu a oração pela unidade, né? Antes da sua morte na cruz, Jesus orou por seus inimigos, que está lá em Lucas. Pai, perdoa-lhes e eles não sabem o que fazem. Meu Deus, Jesus intercedeu lá na cruz para quem? Para os seus inimigos. A carta aos Hebreus nos dá um vislumbre a favor e o poder da intercessão de Jesus. Cristo, nos dias, né, nos dias de sua vida terrestre aqui, dirigiu preces e súplicas com um forte clamor e lágrimas. Aquele que tinha o poder de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua piedade. Olha que coisa mais linda, irmãos, está lá em Hebreu. Então, Jesus aí, né, é aquele intercessor que está no meio de nós quando nós colocamos em oração. Jesus está ali para nos ouvir, para catar todas as nossas orações. Então, a mediação de Jesus Cristo. Muitas vezes ficamos no ministério de Jesus, né, muitas vezes focamos no ministério de Jesus, do ensino, da cura e da libertação durante sua vida pública. No entanto, conforme a carta de Hebreus nos diz, agora, porém, Cristo recebeu um ministério superior. Ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada entre Deus e o homem. Olha que poderoso, participando das naturezas de ambos, e por esse fato sendo mais apto a atuar como mediador entre Deus e o homem. Então, o Senhor está no meio de nós, está no meio, né, está lá perto de Deus e está no meio, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e nós aqui, né? E nós aqui, então, quando nós rezamos, o Senhor também está atendendo a nossa oração, Jesus, e passando tudo para o Pai. Ele é o mediador no sentido absoluto da palavra, de uma forma que ninguém mais pode ser, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus, que se entregou com resgate por nós, por todos nós. O objetivo principal de sua mediação é restaurar a amizade entre Deus e o homem, né? Então, a expiação pelos pecados realizou-se na cruz, a paixão de Cristo culminando com sua morte em cruz. E é o maior ato de intercessão por Jesus. Depois de ter morrido e ressuscitado dos mortos, o ministério da intercessão de Jesus continua à direita de Deus, para onde ele ascendeu. Quem condenará é Cristo Jesus, que morreu, mais ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Lá que está lá em Romanos. Então, Jesus viveu em Nazaré por 30 anos, após o que ele se empenhou em seu ministério público por 3 anos. Agora, ele intercede à direita do Pai, para que todos possam ser salvos. Olha que coisa mais linda. Então, o que nós também fazemos? Nós estamos intercedendo para as almas, para que elas também possam encontrar o Senhor, né? Então, por isso, ele tem um poder ilimitado para salvar aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Já está sempre vivo para interceder por eles, que está lá em Hebreus. A obra que permanece inacabada é a intercessão, porque milhões ainda estão para ser salvos. Na verdade, saber que Jesus continua seu ministério da intercessão à direita de Deus é bastante edificante e encorajador para nós. Isso implica que Jesus tem se empenhado no ministério de intercessão por quase 2000 anos. Agora, também fica claro que a intercessão é mais alta prioridade na mente de Jesus, e continuará até que ele volte em glória para julgar os vivos e os mortos. Isso não deixa dúvidas sobre a importância inestimável da intercessão. Irmãos, amados, vamos dar continuidade ali, então, tá lendo aqui o finalzinho. Então, Jesus, né, relembrando, ele implica, né, que Jesus tem empenhado seu ministério de intercessão por quase, né, 2000
anos, né, que foi falado. Então, também fica claro que a intercessão é mais alta prioridade na mente de Jesus. Meu Deus, por isso que eu falo para vocês, irmãos, que todos nós somos chamados todos os servos, né, são intercessores. Mas quando nós assumimos o nosso chamado aqui, né, da intercessão, do ministério mesmo, aonde o Senhor nos mandar para estarmos intercedendo, olha para vocês verem que coisa mais linda aqui, que chamou minha atenção. A intercessão é a mais alta prioridade. A intercessão é a mais alta prioridade na mente de Jesus. E continuará até que ele volte em glória para julgar os vivos e os mortos. Isso não deixa, né, dúvida sobre a importância, a inestimável da intercessão. Meu Deus, como nós somos, todos, né, Jesus tem um carinho, um amor especial por cada um, mas o nosso ministério, por isso que eu falo que é algo bem divino mesmo, irmãos, por isso que nós temos que interceder para que Deus mande mais operário, que nós possamos deixar um legado da intercessão para Jesus, né? Estamos aqui para interceder também para os irmãos que está por vir, né? Que está por vir, porque quando nós passar, vai continuar. O Senhor nos prometeu aqui, né? Até quando o Senhor vir para julgar os vivos e os mortos, quando o Senhor voltar, né? Quando o Senhor voltar para a terra. Então, imagine só a dimensão do nosso ministério. Já pararam para pensar? Né, como nós estamos ali colocando na brecha, onde nós estamos intercedendo nesse mundo espiritual, nós estamos no mundo espiritual intercedendo para aquela causa que o Senhor nos confiou. Por isso que eu falo, né, por muitas vezes a gente se sente fracos, a gente é humano, a gente se sente assim, às vezes a gente tem um sentimento de incapacidade, sentimento de inferioridade, sentimento assim que nos deixa para baixo. Mas se o Senhor nos confiou a nós, nos chamou, nos confiou a nós a esse ministério, aquilo que o Senhor ainda tem para nós, que Ele é infinitamente poderoso para realizar na nossa vida, né? Ele é poderoso para realizar infinitamente mais. Imagine nós não acreditar também em nós, né? Não pela nossa força, né? Nós não somos nada sem Ele, mas Ele fazer em nós, né? Então, imagine só, irmãos. Eu sempre, às vezes, quando vem algo que não vem de Deus, pensamentos assim, você não é capaz, aí já renuncio, já falo não, porque o Senhor me chamou, o Senhor confiou. Imagine tantas pessoas que queriam estar no nosso lugar aqui hoje, está aí, infelizmente, né, ou na cama de hospital, ou enfermos, ou nem está mais aqui, enfim, imagine, né, a gente também tem que ter essa visão, né, e o Senhor nos escolheu, tantas pessoas que poderiam estar aqui em nosso lugar, né, o Senhor nos escolheu, cada um de nós a dedo. Então, Jesus, o sumo sacerdote, o papel dos sumos sacerdotes, no Antigo Testamento, era oferecer sacrifícios e fazer intercessão. Isso era simbolizado por suas vestimentas oficiais. Encontramos lá em Êxodo, né, capítulo 28, no versículo 30, que as vestes dos sacerdotes Arão continham, né, os nomes de 12 tribos de Israel, sobre seus ombros como uma recordação para o Senhor. No peito, sobre a parte do coração, havia os nomes dos filhos de Israel como uma recordação constante diante do Senhor. Arão, quando se apresentar ao Senhor, assim levará constantemente sobre o coração, na presença do Senhor, o julgamento dos israelitas. Então, quando Arão entrou na presença de Deus, ele trazia sobre os ombros, o coração, os nomes das tribos de Israel. Então, quando nós vamos entrar na presença do Senhor, nós estamos ali também com tudo aquilo, né, que a gente vai estar intercedendo. Os nomes do Senhor já sabe. Gente, olha que maravilha. Então, o sacerdote, no Antigo Testamento, portanto, permanecia diante de Deus, trazendo sacrifício e fazendo intercessão pelo povo de Deus. Está lá em Hebreus, né, encontramos uma comparação entre Arão. Jesus, como sumo sacerdote,
não se expiou os nossos pecados, mas continua a interceder por todos nós à direita de Deus. Pois ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo. Então, aproximemos-nos, então, seguros, né, e confiantes do trono da graça para conseguirmos a misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno, que está lá em Hebreus. Sem comentários, né, irmãos? Então, lá na intercessão agora, uma parceria sagrada com Jesus. A intercessão nos puxa para uma parceria sagrada com Jesus Cristo, o Filho de um Deus, né, entronizado. A Escritura chama todos os cristãos de cooperadores de Deus, que está lá em 1 Coríntios. Mas vos sois a gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo de Deus, que está lá em 1 Pedro. Jesus quer que nós, os escolhidos, sejamos seus parceiros no ministério de intercessão. Imagina, irmãos, nós somos aí esse parceiro de Jesus no ministério de intercessão. Então, se nós estamos ali intercedendo, Jesus também está ali vivo, ali presente conosco, né? Meu Deus do céu, que dimensão. Então, cada sacerdote escolhido entre os mortais deve oferecer tanto um favor de si mesmo como do povo, sacrifícios pelos pecados. Então, está lá em Hebreus, né? Na intercessão, entramos no círculo onde partilhamos o mesmo fardo com Jesus. Somos capazes de ouvir o clamor das pessoas que ainda estão para serem salvas. Deus Filho é o nosso intercessor entronizado, e Deus, o Espírito Santo, é o intercessor que mora em nós, mora dentro de nós. Nessa casa, né, que é o nosso coração. Então, unindo-nos a Deus, Pai, em nossa intercessão. Então, Jesus nos chama para sermos seus cooperadores, ou parceiros na intercessão. Algo que devemos considerar uma grande honra. Deixamos-nos ser parceiro com Jesus, o intercessor por excelência. Então, como o Senhor nos deu uma autoridade, o Senhor nos deu toda a unção que Ele, né, nos prepara cada manhã, essa autoridade que o Senhor nos prepara cada manhã para sermos aí intercessores semelhante a Ele, né, que Ele está conosco. Então, fervorosos mesmo na oração. Irmãos, então nós vamos parar na página 49, tá bom? No número 2. O Espírito Santo, o intercessor que habita em nós. Então, nós vamos parar aqui, tá? Na página 49. E, né, que eu queria estar prosseguindo, mas já deu o horário. Mas louvado seja Deus por este momento, né? E assim nós vamos conseguindo aí aos poucos, né? Em breve também vamos estar aprofundando mais no livro, depois do ENF, relembrando, então, que segunda, dia 9, semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta, semana que vem não vamos ter estudo, tá bom? Então, essa segunda, terça, quarta e quinta, 8 horas da noite, nós vamos estar reunidos, né, lá na página da RCC Brasil, e vamos estar lá junto fazendo esse reabastecimento, que vai ser um reabastecimento, já pega um caderninho, já vai anotando o que vocês chamar a atenção, Deus vai falar especialmente com vocês, com cada um de nós que estamos aqui, vai ser uma intercessão mesmo, tá? Se vocês têm intercessão nesse horário, né, vocês podem estar revendo, organizando para que seja, né, deixa esse horário reservado, irmãos. Também, se for para servir no grupo de oração, vocês pedem para os coordenadores paroquiais que vocês tenham um compromisso, que é uma conferência nacional do nosso Ministério de Intercessão, que é uma graça, não podemos deixar isso passar. Acontece, é raro acontecer, e a primeira conferência do nosso Ministério de Intercessão, imagina quando nós estivermos juntos no presencial. Se aqui está sendo maravilhoso, imagina quando nós estivermos juntos na conferência nacional do nosso ministério, irmãos. Olha, vai ser fantástico, tá bom? Amém? Alguém quer compartilhar algo para a gente estar finalizando?